Olá, meus amigos brasileiros. Hoje é sábado. Todo mundo já voltou do carnaval, terminou as férias e nós vamos começar uma semana muito dura no Brasil. Mas antes de eu falar muito mal do Supremo Tribunal Federal e dos ministros do Supremo, eu quero pedir um favor para vocês. Cada um que assistir esse vídeo tem que fazer um compromisso comigo de compartilhar com mais 10 amigos, porque o Brasil precisa saber o que está acontecendo. Vocês se deram por conta que o Rodrigo Janot, ao longo de 2 anos da Operação Lava Jato, só apresentou 20 denúncias no Supremo Tribunal Federal? Vocês já se deram por conta que os ministros do Supremo, tanto o Theory como o Fachin, abriram pouquíssimas investigações contra os políticos denunciados na Lava Jato? Mas a pergunta que se impõe, a primeira pergunta que se faz necessária é a seguinte: por que é que o Marcelo Odebrecht, o Eduardo Cunha e toda essa gente que deu dinheiro para os políticos está presa? E os camaradas que receberam muito dinheiro estão soltos? Eu vou repetir a pergunta. Por que é que quem deu dinheiro foi preso? Não foi só Marcelo Odebrecht. Os grandes empreiteiros já passaram por Curitiba e já passaram pelo cárcere da Polícia Federal por muitos dias, alguns meses. Marcelo, quase 2 anos. E os safados que receberam o dinheiro continuam soltos. Uns ainda não foram nem citados. Nem começou o processo para apurar suas responsabilidades contra a nação brasileira. Mas isso só acontece, meus amigos brasileiros, senhoras e senhores, porque o Supremo Tribunal Federal é um lixo do ponto de vista moral. Porque quando um ministro solta o Bruno, quando o outro ministro solta um juiz corrupto, nós o que vamos esperar de um tribunal constitucional? Absolutamente nada. Estão lá para acomodar as situações e, inclusive, os benefícios que recebem todos os dias os ministros. Eu não tenho medo não, porque eu faço parte desta escumalha de 215 milhões de brasileiros que são obrigados a engolir um sapo maior que o corpo todos os dias, descendo a escadaria do Supremo Tribunal Federal e se postando na Praça dos Três Poderes, gozando com a nossa cara. Eu acho que os ministros do Supremo Tribunal não vivem na Terra. Eles devem ter uma passagem na Lua, que é uma estação, devem vir de Marte ou de outro planeta qualquer desses que está sendo descoberto. Eles só vêm aqui julgar alguns processinhos da escumalha. Porque soltar o Bruno pode, soltar o juiz pode. Agora, uma mulher que rouba 1 quilo de arroz para dar comida aos seus filhos é condenada e continua presa e é confirmada a condenação. Que justiça é essa? Os senhores sabem, eu sou advogado, mas eu estou envergonhado com a faculdade que eu estudei, com a minha profissão e até virei só jornalista. Porque defender os advogados, defender os ministros, está se tornando impossível. Por quê? Porque eles não falam mais a linguagem da nação. Eles falam a linguagem dos seus interesses. Cada vez que abre uma vaga em qualquer tribunal, é uma briga de foice por interesses para que os advogados para lá sejam indicados. Um Supremo Tribunal Federal que não tem juiz, que só tem advogado, que só tem procurador, é muito difícil de entender isso. E vejam bem, aqui eu absolvo e aqui eu reviso parte do meu vídeo. Os juízes de primeiro grau, os juízes federais, são homens extremamente qualificados. Não têm medo dos políticos. Os desembargadores federais da 4ª região até passam um pito no Moro quando ele dá uma pena muito pequena para os safados que estão presos em Curitiba e os condenados à Lava Jato, aumentando a pena. Ou seja, o comportamento dos desembargadores federais da 4ª região e do juiz Sérgio Moro e do Bretas e da juíza de Campo Grande, da juíza de Cuiabá, são comportamentos que o povo brasileiro espera. Agora, as decisões do Supremo Tribunal Federal, elas são de chorar. Agora mesmo, esse Pimentel de Minas Gerais não pode ser julgado pela Assembleia Legislativa, porque o Supremo Tribunal Federal acha que tem que garantir, tem que ser garantista para que ladrão envolvido na Lava Jato permaneça no comando do governo de Minas Gerais. Portanto, senhoras e senhores, compartilhem esse vídeo.
dissemine a ideia que nós temos que mudar o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, que seria o último guardião da Constituição, acabou. E nós vamos sim, daqui uns dias, ter derramamento de sangue nas ruas, como já aconteceu em Manaus, como aconteceu no Espírito Santo, como aconteceu no Rio Grande do Norte, ainda represado nos presídios. Mas ele virá para a rua. E nós vamos pagar muito caro, porque nós temos uma justiça superior e inoperante que só trabalha em favor de ladrões. Cadê as condenações dos que receberam dinheiro na Lava Jato? Por que quem deu dinheiro está preso? Por que quem recebeu está solto e talvez não será preso? E agora essa conversa fiada de que a chapa Dilma Temer tem que ser separada. Vocês viram? O Lula está no meio sempre. E o Lula faz parte disso. O Lula faz parte disso, foi ele que criou essa chapa da Dilma e do Temer. Acabou o governo Temer, seu núcleo duro acabou, o Padilha se esconde em Porto Alegre. Ele viu a coisa feia para o lado dele e veio para Porto Alegre se esconder com uma cirurgia. Não volta mais para o governo. E o Supremo Tribunal Federal, só decidindo a favor dos que receberam dinheiro da Lava Jato. Isso é uma vergonha, porque nós, para o Supremo Tribunal Federal, não somos mais nada que a escumalha que habita aqui a América do Sul.